Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez com o professor Carlos Eduardo Vidigal, professor da UNB, ele é mestre em História e doutor em Relações Internacionais e dá aula no Departamento de História da Universidade de Brasília. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gilberto. Professor, hoje colocamos uma foto de João Paulo II com João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente do Brasil. Primeira visita papal ao Brasil. Será que não houve a possibilidade de outros papas virem ao Brasil? O Papa vem justamente num governo militar? É o João Paulo II que vai inaugurar essa política ativa, né, do pontífice. Não havia realmente esse tipo de preocupação de uma presença do Papa em outras regiões até esse momento. Agora, é bom lembrar que a década de 60, que vai mudar um pouco o panorama, ela é a década em que as Nações Unidas reconhecem o direito dos povos, no contexto da descolonização de países de África, Ásia, e o chamado Terceiro Mundo. Então, esse novo cenário que abre a partir dos anos 60 é que vai exigir da Igreja um reposicionamento, ainda mais que vão surgir correntes de pensamento... Urbi et orbi. Quer dizer, a igreja ficava ali em Roma e não fazia essa Não era necessário, peregrinação. Na verdade. Né? Sim, não era necessário. Agora, nos anos 60, e a partir da Revolução Cubana, com o surgimento de muitos movimentos de esquerda e uma ameaça, digamos, ao status quo, inclusive com correntes da Igreja se posicionando mais à esquerda, ocorre então essa preocupação que levará João Paulo II ao Brasil em 80. Professor, quando o Papa resolve vir ao Brasil, ele está concordando com o que acontece no Brasil? O Brasil tão criticado na questão de governo ditatorial. Ele está imaginando que ele ajuda a acelerar a redemocratização, até porque Figueiredo já havia dito a essa altura que se não quiser que eu abra, eu bato, eu prendo, arrebento, e aí a igreja acha que a coisa vai para uma abertura e aí vem acelerar esse processo de A visita não ocorreu com Costa e Silva ou com Médici. Esse é um aspecto importante. E ocorre nesse momento em que o Brasil já está dando os primeiros passos no sentido da redemocratização, a partir aí de 74. Samuel Huntington esteve no Brasil em 73, ainda no governo Médici. Vamos definir Samuel Huntington? É um internacionalista norte-americano, uma das figuras mais importantes das teorias, da teoria realista das relações internacionais. Ele esteve no Brasil em 73, sugerindo os caminhos que o Brasil poderia adotar para promover a redemocratização sem que os militares precisassem sentar no banco dos réus. É mais ou menos esse o diálogo. Então o Brasil já vem nesse processo. E o Papa... Só um momentinho. A lei da anistia poderia ser o resultado disso, até porque anistia os dois lados, não leva para o banco dos réus. Exatamente. Nisso, o caminho sugerido por Samuel Huntington, ele se cumpre em boa medida, que é a abertura lenta, gradual e segura, como foi chamada à época. Então você tem esse processo da legitimação da democracia, no qual se encontra a visita do João Paulo II, que está preocupado com essa temática. Afinal de contas, o grande combate que ele trava na Europa é contra as ditaduras comunistas do leste europeu. Ele mesmo polonês. Polônia à frente, E isso implicava também o combate às ditaduras na Europa e na América Latina. Então ele apoia a democracia e, ao mesmo tempo,
divulga um pensamento conservador da Igreja em detrimento da teologia da libertação que vinha dentro da Igreja procurando defender bandeiras mais à esquerda, digamos. Quer dizer, não era só uma questão de Brasil, era uma questão que ele vinha resolver também de Vaticano. Sim, sim. A Igreja ela precisava se unir novamente. Né? O surgimento da teologia da libertação na América Latina representou uma ameaça efetiva ao posicionamento da Igreja na região. O caso do brasileiro Leonardo Boff, ele é um caso emblemático. Então, uma igreja... Ele era um expoente. Expoente desse pensamento que é chamado de teologia da libertação. Então, você vai ter uma igreja que se aproximava dos setores pobres, se aproximava de grupos, partidos de esquerda e que propunha a libertação em vida e não aguardar o paraíso. E, nesse sentido, então, a Igreja procura conter, digamos, a expansão desse pensamento. Professor, seria esse o raciocínio, então, na vinda dele? Os resultados foram obtidos? Olha, eu entendo que em grande medida sim, né? Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país cristão e é um país católico, né, com fortíssima presença da Igreja. E é uma forma de reforçar esses laços, embora já existissem algumas discrepâncias, né? Uma coisa é o nível político, uma coisa é a aceitação do catolicismo pela sociedade em geral, outra coisa é o comportamento individual cotidiano, né? Então, nem sempre o comportamento da sociedade brasileira, que já vinha se liberalizando nos anos 70, coincidia com a pregação papal. Professor, o senhor faz uma análise, seus comentários foram pelo lado do homem vestido de branco e pelo homem do paletó. Essa visita chancelou, deu oxigênio ao governo, trouxe simpatia, fez com que Figueiredo angariasse adeptos, adesões. Primeira visita de um Papa ao Brasil. Por si só, já por si se leva só bastante, valoriza, né? enormemente o homem do paletó. Então você tem aí a oportunidade de o governo militar mostrar sintonia com um movimento democratizante mais amplo, que vinha sendo apoiado por Washington, inclusive, e que tinha na Igreja também um alicerce importante, dada essa cruzada, entre aspas, que a Igreja travava contra os países comunistas na Europa. O que foi tratado, professor, além da questão que o Vaticano vai resolver, da teologia da libertação, qual era a agenda, qual era a pauta dessa visita de João Paulo II? A pauta era essencialmente a valorização do ser humano, né, do homem, o respeito aos direitos, o direito à participação política, chegou a ser mencionado, mas a reafirmação dos valores tradicionais. Por exemplo, condenando relações sexuais antes do casamento. Era isso que eu me referi anteriormente, de forma indireta, em que as pessoas acompanhavam os pronunciamentos de João Paulo II, concordando inteiramente com ele durante o dia, e à noite não era bem assim, né? Ou seja, o Brasil ele sempre teve uma flexibilidade muito grande no exercício da religião. E isso a gente poderia voltar até o século XIX. O catolicismo brasileiro, ele muitas vezes se distanciava dos preceitos da Igreja. Professor, no Vaticano a figura do cardeal Ratzinger já pensava os movimentos da Igreja. Depois ele vem a ser Papa, Bento XVI. Sim. Qual era o raciocínio dele nesse momento? O Ratzinger foi o principal cardeal a defender o pensamento conservador da Igreja e combater a teologia da libertação. Combater a relação de padres da Igreja Católica
com movimentos de esquerda. Então, a própria condenação do Leonardo Boff, eu acho que é um dos exemplos mais importantes, mas a grande questão era reafirmar o poder de Roma na América Latina por causa, digamos, de abusos que o Vaticano via na atuação de lideranças religiosas na região. Professor, o que é a teologia da libertação? É um pensamento, é uma linha doutrinária da igreja, é uma adesão de alguns clérigos? Como é que a gente pode Há todo definir? um debate teológico a respeito, mas a ideia é realmente aproximar a doutrina da realidade dos povos, da realidade das populações carentes, da realidade das populações pobres. Ou seja, os princípios católicos, eles são princípios igualitários por excelência. E, no entanto, as sociedades latino-americanas são das mais desiguais do mundo. Não combinam as duas coisas. Então, a teologia da libertação, ela visava, do ponto de vista filosófico, exatamente superar essa diferença, mostrando para as populações mais carentes que era possível, sim, realizar o intuito, né, de uma vida mais igualitária, com base na bondade, em boas ações, a partir da própria luta, por exemplo, pela reforma agrária. Quer dizer, a teologia da libertação é um momento da interseção da religião com a política. Na verdade, essas coisas nunca se separam, né? Agora, está tudo ancorado no Concílio Vaticano II da época de João XXIII. A doutrina social da Igreja, que teve uma primeira onda no século XIX, ela se renova nos anos 60 com João XXIII e possibilita o aparecimento deste pensamento crítico. Uma aula de religião, junto com uma aula de história, que não se dissociam, como o senhor mesmo diz. A diplomacia brasileira também angaria pontos com essa vinda, né? Sem dúvida, né? E o Saraiva Guerreiro, que se encontra ali atrás na foto, no canto superior direito nosso, ele é um diplomata que conseguiu criar, embora com muita sutileza, uma doutrina política para a integração regional. Porque o Brasil em nenhum momento diria que queria liderar, por exemplo, a integração da América do Sul. Mas ele defendia a ideia de uma integração benéfica para todos e sem lideranças. Então, essa ideia da reciprocidade e de uma integração que realmente valesse a pena para os países sul-americanos. Porque eles já imaginavam entrar numa negociação em desvantagem. Sim, né? O Brasil tem um poder econômico e político desproporcional em relação aos vizinhos. Então, ele foi muito competente nisso, né, de bem apresentar um projeto de integração. Deixa eu dar uma esticada, professor. É nesse governo também, fugindo um pouco da questão igreja, é nesse governo também que a gente vai à Guerra das Malvinas, né? No governo brasileiro, de Figueiredo, Galtieri na Argentina, e a Argentina vai à Guerra das Malvinas. Figueiredo. O Vaticano teve alguma importância nessa questão? Ele tentou intermediar uma paz? Não, o que teve, assim, que se relaciona ao período um pouco anterior, inclusive, é que a Argentina quase foi à guerra com o Chile em 78, na crise de Beagle. Canal de Beagle, parte sul do continente. Isso. Lá. E coube ao Vaticano fazer a mediação, né? Ser o árbitro da questão. E deu ganho de causa para o Chile, em detrimento da Argentina. Mais adiante, o Alfonsinho vai fazer um plebiscito, um referendo, né, e vai legitimar a decisão papal. E coube, inclusive, ao João Paulo II. Né? Agora, segundo Muniz Bandeira, como a Argentina não tinha a mínima condição de ter uma frente de atrito com o Chile e outra com o Brasil,
ela teria feito as concessões para que Itaipu fosse aceita pela Argentina em 79. Crise no Chile em 78, o acordo tripartite que eu mencionei antes em 79. Quer dizer, auxilia o que o Brasil queria em Itaipu. Em termos de... Mas a gente não pode falar que o Vaticano auxilia na distensão Argentina, Inglaterra. Não, ela não atua, o Vaticano. E a diplomacia brasileira, como ela se ouve nessa questão de Malvinas? Num resumo, num en passant, como ela se ouve nessa questão? Criou uma afinidade maior com a diplomacia argentina? Foi na madrugada do dia 2 de abril de 82 que as forças argentinas, modestas forças argentinas, desembarcaram nas ilhas, né, a ocupação das Malvinas. Saraiva Guerreiro estava em Nova York. No dia seguinte de manhã, os repórteres foram perguntar qual era o posicionamento do Brasil. E ali ele já foi categórico. Ele vai dizer que o Brasil, desde 1833, quando a Inglaterra ocupou as ilhas e as batizou de Falklands, você teria o apoio, a Argentina teria o apoio brasileiro. A história não é bem assim. Mas naquele momento ele foi muito rápido. E ele vai dizer que sim, que o Brasil defendia o direito argentino à soberania das ilhas, mas condenava a ocupação armada, ocupação pela força. Professor, mas no cômputo geral, o Brasil tinha uma adesão, tinha uma solidariedade, um estímulo, como é que a gente pode dizer, em relação à Argentina na guerra, no conflito? Tinha. E isso vai criar uma maior empatia entre essas duas diplomacias? A diplomacia brasileira ela foi bastante importante, assim como a peruana e de outros países latino-americanos, no sentido de defender os interesses da Argentina, condenando a presença britânica, porque a presença britânica na América do Sul ela já era preocupante, principalmente quando se tratavam de temas sensíveis como a nuclearização da região, por exemplo. Então, quando se discutiu, né, em 67, 8, teve o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E na América Latina foi firmado o Acordo de Tlatelolco, México, que reivindicava o direito dos países latino-americanos a avançarem na pesquisa nuclear e, inclusive, chegar à explosão do artefato como um domínio científico, por excelência, apesar do compromisso com a paz. E nesse contexto, então, você vai ter a presença da Inglaterra nessas reuniões, Inglaterra e França querendo participar ativamente do debate, por causa da Guiana Francesa e por causa das Falklands Malvinas. Então havia essa preocupação com a ingerência extracontinental na região. Professor, nós vamos colocar uma foto em breve desse ano de 1982 para que a gente possa discorrer, até porque isso vai ter relação também na questão do Brasil no continente, vai influenciar a própria história do Brasil. A integração regional. A gente queria agradecer ao professor Carlos Eduardo Vidigal, que nos auxiliou na compreensão, na interpretação dessa foto em que o Papa João Paulo II faz a primeira visita de um Papa ao Brasil no governo de João Batista Figueiredo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E o aguardamos, então, para uma próxima A História da Foto. Muito obrigado.